Agora sim, estamos ao vivo. Começando mais um momento Pele Ciência. Para quem está chegando e não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista e aqui nesse momento eu ajudo colegas dermatologistas, residentes em dermatologia a se destacarem profissionalmente, se atualizando em saúde da pele, em cosmetria, em skincare médico. Então aqui, esse é o momento para quem está sempre na correria, como eu, que me atrasei hoje para a live, inclusive, que às vezes não tem muito tempo para se atualizar, para ler um assunto da novidade e preza por um conhecimento, né, científico sólido, né, e não só coisas que não têm fundamento, né, científico. Nós somos médicos, nós temos essa responsabilidade com a ciência, a gente trabalha com vidas, então eu acho que um conteúdo de qualidade é algo sempre muito valoroso, tá? E para você que preza também por esse tipo de conhecimento de atualização com base científica, fica aqui no nosso Momento Pele Ciência, que hoje temos assuntos bem legais para tratar. Oi, Jamile, boa noite. Minha colega, a doutora Raíssa, a doutora Thaís, Carol, várias dermatos colegas, doutora Débora, boa noite. Olha que alegria ver vocês por aqui. Então, eu separei o assunto de hoje sobre algo que é bem interessante, super novo, que são os assuntos que eu destaquei, que eu considerei destaques aqui no nosso último Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que aconteceu agora no último final de semana, no Rio de Janeiro, um congresso de 4 dias. E eu gosto muito desse Congresso de Cirurgia Dermatológica, não sei se os colegas concordam, que é um congresso muito focado em cosmetria e procedimentos cirúrgicos, injetáveis, muito objetivo, sempre muito rico de entrega de experiências e novos estudos, e é um congresso que sempre que tem oportunidade eu faço questão de participar. Eu acho que esse é o 7º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica que eu vou, né, de maneira sequencial, porque eu acho que ele é muito bom mesmo. E aí, tá? Obviamente que um congresso de 4 dias é difícil resumir numa live aqui de 30 a 40 minutos, que é o que a gente tem de tempo, mas tentarei trazer os tópicos mais interessantes que vi lá. Colegas que estiveram presentes, quiserem contribuir com seus pareceres, o que achou interessante também, por favor, muito bem-vindo, porque esse é um canal para trocas, para a gente crescer juntos e evoluirmos juntos. O conhecimento que é compartilhado, ele é multiplicado. Boa noite, Antônio, meu tio, Antônio Pérez. Que orgulho, amigos, amigas. Pois então, gente, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, eu vejo que ele tem um braço cirúrgico, assim, muito cirúrgico, de cirurgia dermatológica, cirurgia do câncer. E como não é a minha área principal de atuação, eu acabei selecionando assuntos que ficam mais no braço cosmiátrico, né, da parte da cosmetria, dos procedimentos injetáveis e dos produtos, do skincare médico, dos medicamentos que a gente faz uso aí e prescreve para os nossos pacientes. Então, apesar de sim terem, né, acontecido palestras muito interessantes do ponto de vista cirúrgico, eu destaquei aqui assuntos mais da cosmetria. E sem mais delongas, como a gente tem muito assunto para conversar, eu vou começar a destacar algo que eu achei muito interessante, que me deixou muito feliz, que é o novas áreas de aplicação do biorremodelador. Hoje nós temos um disponível no mercado, que é o Profile. Vocês, colegas, já fazem uso do Profile no dia a dia de vocês? Para face, pescoço, mãos. Pois é, para quem já faz, uma boa notícia. Nós temos aí, não tá on label, não tá o produto não é posicionado para isso, mas a gente sabe que muitas vezes as técnicas elas precisam vir antes, né, dos estudos, então a gente vê, não, ele
Então, eu tenho começado, já faz um ano que a gente começou a usar o bioremodelador. Eu acho que realmente é um produto, um tratamento disruptivo nesse segmento da cosmetria, porque, recapitulando, ele é o que? Um ácido hialurônico híbrido. O que é isso? Então, a indústria pegou um ácido hialurônico, fragmentou esse ácido hialurônico num processo térmico patenteado pela marca, pelo laboratório, e pegou 2 fragmentos, um de cadeia longa e um de cadeia curta, peso molecular grande e curto, e hibridizou essas duas moléculas, essas 2 cadeias. Com isso, houve uma atividade biológica, ou seja, essa molécula hibridizada, ela se conecta a receptores celulares, fazendo ativação e transcrição, né, de proteínas através dessas células. Essas células que não são só apenas os queratinócitos, mas também os fibroblastos e os adipócitos. O que é muito interessante, porque se a gente tem uma ativação em adipócito, a gente pode ter então uma adipogênese. Então pessoas que têm um rosto consumido, com aquela camada gordurosa consumida, aquele subcutâneo depletado com o passar do tempo, e que a gente às vezes não consegue, né? Não há uma reposição a não ser por lipoenxertia. Esse parece ser um tratamento bem interessante e promissor. Então ele veio ano passado como sendo um tratamento disruptivo na área dele, para ser um biorregenerador tecidual, então tratar a celularidade do tecido. E esse produto ele vem posicionado para ser aplicado em face on-label. Off-label, na Europa inclusive, é usado para pescoço e mãos, dorso de mãos, como é aplicado aqui na prática clínica também. Para quem já teve a oportunidade de usar o produto, o Profile, sabe que a técnica de aplicação em face constitui uma aplicação em 5 pontos. Pontos esses que se concentram aqui na lateral do rosto, tá? Sendo que tem um pontinho aqui mentoniano. E o que o Congresso trouxe? Colegas apresentando variação desses 5 pontos. Então, muitas vezes, retirando o ponto submentoniano e aplicando submalar, para pessoas que têm uma depressão mais na região malar, tá? Tirando esse ponto para aplicar pré-auricular. Então, a gente viu essas pequenas adaptações dos pontos de aplicação. Frisando sempre que esse ponto, essa aplicação ela tem que ser superficial, né? Ele é quase um intradérmico, né? Ele é uma aplicação intradérmica, no máximo ali um subdérmico, muito superficial, porque senão esse produto ele se perde no subcutâneo, ele tem que ser aplicado na superfície, porque essa molécula ela não é cross-linkada, então ela realmente dispersa, né, entre as células. Então a gente precisa ter uma aplicação superficial para que todas as camadas sejam atingidas. Então realmente o pessoal frisando essa técnica de aplicação mais superficial. E algo que eu achei disruptivo que eu quis trazer para vocês como ponto número 1 é a aplicação em fronte, tá? Testa. Eu achei muito interessante essa proposta de aplicação em fronte. Por quê? Porque a gente não tem muito arsenal terapêutico para a região da fronte. A gente vê os bioestimuladores de colágeno sendo aplicados na face, na moldura, na parte anterior da face. Os preenchimentos de ácido hialurônico também, mas cada vez mais aparecendo na fronte, também várias técnicas de preenchimento de ácido hialurônico na fronte. Mas para tratar o tecido ali, a gente tem ali uma certa limitação, né? A gente tem um subcutâneo muito exíguo na região da fronte, então isso acaba limitando o tratamento do tecido, de algumas tecnologias. E aí surgiu a aplicação do Profile na região da fronte. Essa técnica aplicada na fronte foi feita com cânula, tá? Uma cânula horas 25, horas 23G e aplicado uma seringa mesmo na região, tá? Com entradas laterais e aplicação em fronte. O pós-imediato da aplicação ele fica um pouco estranho, porque ele fica meio nodulado, assim, fica irregular. A gente sabe que o Profile ele dá um edemão, tanto é que fica uma pápula bem grande no pós-imediato, que pode durar alguns dias. Algumas pessoas têm algumas pápulas um pouco mais persistentes. E na fronte não é diferente, então fica aquele edemão, aquele aspecto bem estranho, mas que costuma desaparecer nos dias seguintes.
e resultados realmente bem interessantes para essa região da fronte. Então, temos aí uma nova modalidade terapêutica do Profile. Vocês já conheciam essa modalidade de aplicação em fronte com cano? Quem faz já o Profile? Não. Silêncio. Participem, alô, tem alguém aí? Então, achei muito interessante. Então, boas notícias, região da fronte que é meio carente de tratamentos, nós temos aí um horizonte novo se abrindo, bioremodelador Profile para a região da fronte, além das áreas que já são aplicadas, face, pescoço, dorso de mãos. Ai, Ana Laura, tudo bom? Colega da Dermato também. Pois é, a novidade, né, Ana? Assistiu essa palestra do Profile? Também não, Carolzinha? Pois é, bem bom. Resultados bem bons. E fronte, né, que a gente vê um afinamento da pele, tem a questão da toxina botulínica também, com todo mundo prezando menores doses, né, na região da fronte, para a gente não perder esse efeito de tração. Afinal, até teve uma outra palestra também falando disso, né, que a gente tem aí muitos músculos antagonistas do frontal e o frontal como único agonista ali na questão da elevação do supercílio. Então, para a gente realmente ficar preservando ali aquele frontal, não carregar na toxina botulínica ali naquela região, porque a gente não tem ali muito artifício para o lifting de supercílio, então aí havia ali um horizonte do bioremodelador para essa região. Legal, muito boa, né? Outro ponto que eu trouxe aqui para a gente discutir foi uma palestra da doutora Ada, que falava sobre as novas toxinas. E para mim foi assim, por um lado decepcionante, mas interessante, porque a gente precisa estar na realidade, né? Veio aí no INCAS aquela super possibilidade de uma nova toxina com durabilidade maior, a Daxxify, ou Daxfi, né? Então, enfim, já viu as duas pronúncias. E aí, nossa, nova toxina, duração de 6 a 8 meses, então, uau, vamos ter aí uma toxina que dura mais. E aí, uma certa decepção, não sei se os colegas também já assistiram essa palestra da doutora Ada, que fala sobre novas toxinas. Então, recapitulando, foi trazido que há 30 anos nós tínhamos apenas o Botox como toxina botulínica e nas décadas seguintes uma variedade cada vez maior de toxinas botulínicas novas no mercado. A gente sabe que todas as toxinas são diferentes, elas não são equivalentes, mas toda toxina nova que surge é feito sempre um estudo comparativo com a nossa primeira, que é o Botox. E aí não foi diferente quando surgiu essa toxina nova, o Daxxify. Com relação ao mercado brasileiro, nós temos algumas toxinas que são autorizadas, que é o Botox, o Dysport, o Xeomin, o Botulift, o Botulin, o Prosigni e o Nabota. Então, nós temos essas 7 toxinas botulínicas de arsenal e aí o mercado brasileiro aguardando ansiosamente o Daxxify chegar, porque é uma toxina que promete durar mais. Para quem não conhece ainda essa nova toxina, é uma toxina que ela tem uma proposta diferente. Toda toxina botulínica ela tem uma proteína em associação, a não ser o Xeomin, que não tem, mas as toxinas elas têm albumina geralmente como proteína. E o Daxxify ele vem com uma proposta diferente, de não ter uma proteína, mas sim um peptídeo. Voltou, porque eu tava com pouco bateria. Então, essa nova toxina, ela vem ao invés de uma proteína, ela vem... Oi, Neuzinha. Então, a gente tem em vez de uma proteína, nós temos um peptídeo. Uma coisa importante que a gente deve saber, esse peptídeo é derivado de uma proteína. Esta proteína é uma proteína do retrovírus do HIV. Então, assim, obviamente foi muito estudado, é uma proteína purificada, mas eu acredito que sabendo disso e a população leiga sabendo disso, muitas pessoas vão ter receio da aplicação desse medicamento, sabendo que aí tem um derivado lá do retrovírus. Então, acho que é uma curiosidade, eu realmente também não sabia. Então, temos aí o Daxxify como um peptídeo, e esse peptídeo, ele vem com a proposta de ele aumentar, né, a conexão com os receptores,
e ter uma durabilidade maior e ter ser mais preciso no alvo. Então ele tem essa maior precisão por ser um peptídeo e não uma proteína. Bom, só que o que acontece? Os estudos de lançamento, os ensaios realizados para o lançamento da Daxxify, eles foram realizados comparando 20 unidades da toxina botulínica Botox com 40 unidades da toxina Daxxify para a região glabelar. O que então acaba trazendo uma certa dúvida de que se realmente essa toxina ela dura mais ou se foi apenas usada uma dose maior em equivalência e por isso nós temos uma duração maior. Então, assim, depois que surgiu a Daxxify, com essa dose maior para a glabela e mostrando uma superioridade na duração com relação ao Botox, outros laboratórios começaram também a fazer estudos com doses maiores de toxina botulínica. E aí foi comprovado que sim, a gente tem uma durabilidade maior. A duração, né, desses estudos não foi tão mais superior. Existiu, até tomei nota, existiu uma média, o dobro de unidades aplicadas na região de glabela aumentou em média 20 dias de duração da toxina botulínica para as outras toxinas, né? Os outros laboratórios agora estão fazendo também estudos com doses maiores, né, doses dobradas, o que aumentou ali em média 20 dias. Fica-se o questionamento, vale a pena duplicar a dose ou a gente buscar uma dose otimizada que a gente consiga fazer, então, a gente completar, a gente conseguir fazer fazer uma abrangência de todos os receptores sem desperdiçar produto e com otimização do efeito do Botox, da toxina botulínica. Então, chega-se à conclusão que dobrar a dose para as demais toxinas não aumenta muito mais o tempo de duração e às vezes vai encarecer mais o seu tratamento. E o ideal é a gente realmente buscar a dose otimizada para que a gente consiga completar todos os receptores, ter uma conexão em todos os receptores, saturar, essa palavra que eu estava procurando, veio. 21 horas a gente já está com as palavras saindo, né? A cabeça. Então, que a gente consiga fazer uma saturação dos receptores, não desperdiçar produto, mas ter um efeito otimizado da toxina. Fazendo um link, então, com esse assunto, tem-se cada vez mais, foi algo muito debatido no último evento da MEX, e agora no Congresso de Cirurgia Dermatológica, a questão de estratégias para aumentar a duração da toxina botulínica. Há-se um questionamento se tem influência da vacina do Covid, se tem efeito da própria infecção do Covid, na contribuição de anticorpos e um aumento da tolerância à toxina botulínica, com redução do efeito da toxina. Então, tem essa dúvida ainda a ser respondida, parece que sim. E aí, em face desse problema, vem se estudando estratégias para fazer uma duração maior da toxina botulínica. Uma palestra que eu achei super interessante da doutora Ana Pégora, que foi falando sobre personalização dos tratamentos. Então, ela fez um estudo, conduziu um estudo com toxina botulínica em glabela, fazendo, então, um mapeamento dos padrões de contração glabelar, naqueles padrões que a gente conhece, de ômega, de V, de U, né, de linhas verticais. Então, frisando que realmente a gente conheça esse padrão de contração, porque quando a gente personaliza o tratamento, doses menores são necessárias com duração maior do efeito da toxina botulínica. Porque ela fez um estudo com um grupo em que se aplicou no padrão de 5 pontos para todo mundo, independente do padrão de contração da toxina. E um outro grupo em que houve a personalização. Por surpresa, nesse grupo onde foi feita a personalização, foi usado uma média de toxina um pouco menor, são 2, 3 unidades a menos que foi usado no padrão de 5 pontos, né, que são esses 2 pontos, na região dos corrugadores, um ponto de prócero, e foi-se visto que houve uma duração maior e uma satisfação maior dos pacientes
quando é feito a personalização da toxina botulínica. Então, só frisando aí que realmente o Botox ele não é uma receita de bolo, ele tem que haver uma personalização do tratamento. Não sei quem assistiu essa palestra, eu achei também muito interessante. O que mais? Novamente, vindo cada vez mais toxina botulínica, ainda dentro da toxina botulínica para tratamento de rosácea, tratamento do flushing e melhora dos sintomas de calor, né, rubor facial. Então, realmente, parece que está vindo já como um consenso aí, um padrão de diluição de 0,25 unidades por ponto de aplicação. Então, no geral, 1:4 tem sido a diluição da toxina botulínica para rosácea, para eritema, para flushing, com aquelas distâncias de 1 centímetro entre os pontos, sempre fazendo uma aplicação muito superficial em toda a área de eritema. Essa aplicação superficial, uma dica que eu achei bem interessante, depois eu vou fazer um stories tentando mostrar, não tenho aqui nenhuma seringuinha de Botox, mas interessante assim que o pessoal ele cortava a tampinha da seringa de toxina e invertia, deixando só realmente a pontinha e encaixava ali, fazia um buraquinho, encaixava na pontinha da agulha para fazer realmente entrar só a pontinha da agulhinha da seringa, para fazer realmente uma injeção muito, muito superficial, como se fossem micropápulas mesmo, para realmente não haver uma difusão para planos mais profundos. E aí, né, uma paralisação muscular. Então, nessa técnica bem superficial, bem pápulas superficiais, a gente consegue ótimos resultados pro eritema, pro flushing e para calor. Então, mostrando um estudo mostrando a temperatura facial, a média de temperatura facial reduzindo com a aplicação da toxina botulínica para rosácea. Então, frisando realmente que o Botox para rosácea chegou para ficar. Ainda no campo da toxina botulínica, a gente acha que a gente já aprendeu tudo de toxina botulínica, a verdade é que não, né? Porque a gente está cada vez aprendendo mais. Eu acho que a gente ainda está na grande curva de aprendizado do Botox, apesar da gente ter mais de 30 anos de uso da toxina botulínica na medicina. Outro ponto que foi mostrado foi um estudo muito interessante que mostra a durabilidade de Botox e melhor resultado quando aplicado intramuscular. Isso aí é algo novo, porque eu já vi com esses próprios olhos e esses ouvidos que vos falam aqui, né, que está frente a vocês nessa noite de terça-feira. Eu vi muitas palestras e estudos que mostravam que não havia diferença se você aplicava com uma injeção mais superficial do Botox ou intramuscular. E que intramuscular aumenta a dor, então você poderia fazer uma aplicação mais superficial que daria efeito igual. Agora tem estudos maiores que mostram que sim, se você faz intramuscular, você tem uma duração e um efeito melhor da toxina botulínica. Então, para a gente realmente ser mais precisos, estudar anatomia, saber direitinho em que músculo que a gente está aplicando e por quê, para termos um melhor resultado, tá? Então, não é realmente só decorar pontinhos. Então, o Botox, ele é uma ciência que envolve anatomia, conhecimento realmente de variações anatômicas, inclusive padrões de contração, para a gente ter um melhor resultado. Então, não é uma receita de bolo. Então, dica, procure sempre fazer a injeção mais intramuscular possível, para você ter uma durabilidade melhor e uma ação melhor da toxina botulínica. O que mais? Que eu anotei aqui. Tá, achei fantástico a história do metaverso. Quem é que assistiu a palestra do metaverso, da impressora 3D? Então, metaverso chegou. Eu acho que o metaverso chegou aí não só para nossa vida social, para interações, mas para a vida profissional. E eu acho que esse aí é o grande destaque dessa nova tecnologia. Então, uma palestra muito interessante, sensacional, né, Rai? Eu amei também. Mostrando, então, a tecnologia do metaverso, a aplicabilidade
da tecnologia do metaverso na medicina e na dermatologia em particular. O que já vem sendo usado do metaverso para a dermatologia? A questão da capacidade de discussão de casos entre colegas em outro lugar do mundo, tá? Então, discussão de casos, de simulação, como é que você faria, como é que eu faria, aplica aqui, aplica ali. Então, a questão do ensino e da discussão de casos pelo metaverso é uma realidade. Eu acho que quanto menos a gente esperar, a gente vai estar dentro desse ambiente. Quem sabe os próximos congressos não serão assim, né, em metaverso. Eu acho que é muito interessante porque a gente tem a capacidade de manipular, ter a sensação real, realística ali da manipulação, do movimento, das injeções. Então, eu acho que isso vem agregar muito dentro da medicina. Então, já é uma realidade. Eu achei fantástico. A gente até conversou, né, a doutora Raíssa, a gente conversou sobre a questão dos moldes cirúrgicos. Então, a gente tem aí o potencial do uso das impressoras 3D, em que a gente pode fazer com essas tecnologias moldes para ser mais preciso. Foi até mostrado um caso de uma formação vascular, um tumor glômico, potencial tumor glômico, apesar do anatomopatológico não confirmar, mas uma formação vascular em unha. Então, no leito ungueal, a paciente tinha intensa dor, muito sintoma naquela lesão. Então, foi feita a ressonância, foi feita a reconstrução, foi feito um molde daquele dedo mostrando exatamente onde era aquela tumoração, e foi ainda construído mais um molde, como se fosse um dedal, para o cirurgião ter o local preciso, o buraquinho ali preciso, onde ele deveria fazer a incisão com punch, e aí retirar aquela lesão com o menor dano daquele leito ungueal, evitando aí distrofia, sendo mais preciso, fazendo cirurgias minimamente invasivas. Então, eu achei fantástico essa abordagem do metaverso, das tecnologias 3D para melhora da nossa prática, principalmente no planejamento cirúrgico, né, e de procedimentos. Então, quem não assistiu, fica aí a dica de se inteirar sobre o assunto do metaverso das impressoras 3D, que vai ser uma realidade aí cada vez mais presente na dermatologia. Pela primeira vez eu vi assim, palestras exclusivas falando sobre sedação consciente, uso do óxido nitroso para procedimentos minimamente invasivos na dermatologia. A gente discutiu bastante também sobre isso, né, a doutora Raíssa? Que, claro, tudo que é novidade a gente se empolga muito, mas ao mesmo tempo a gente fica assim, né, com o pé atrás, vamos analisar melhor, vamos estudar melhor, mas eu vejo que realmente é uma nova tendência. Eu até fiz uma live falando sobre analgesia, anestesia, técnicas, para a gente realmente sempre prezar pela melhor experiência do paciente no nosso consultório, nos nossos procedimentos, a gente esgotar todas as estratégias analgésicas e anestésicas para promover uma melhor experiência. E agora acho que o óxido nitroso, na forma de sedação consciente, vem a ser uma nova ferramenta para o uso do dermatologista nesses procedimentos. Todos os palestrantes, sejam anestesistas, sejam dermatologistas que já fazem uso do óxido nitroso no consultório, posicionaram como sendo realmente algo muito bom para se ter. Muito seguro, achei todos muito entusiastas do procedimento. Até quero saber se aqui entre os colegas alguém faz ou já fez o uso do óxido nitroso em algum procedimento. Eu nunca fiz o uso. Confesso que fiquei até empolgada e para fazer o uso, porque realmente todos estavam muito entusiasmados com o uso do óxido nitroso. Parece ser um procedimento extremamente seguro. Geralmente é usado o óxido nitroso em concentrações de 20% a 70%, sendo que todos posicionaram que muito raramente você vai precisar altas concentrações para atingir um efeito de sedação bom, interessante para a realização do procedimento. Ou as complicações, o potencial, né, os riscos são pequenos, mas existem. Então, conhecer esses
esses fatores de risco são interessantes para você evitar complicações pelos óxido nitroso. Para isso, anamnese e consulta pré-anestésica bem conduzida, bem documentada, buscando fatores de risco como DPOC e insuficiência renal, por exemplo, e que, enfim, realmente é uma opção muito segura para ser usado em consultório, claro que depende de equipamento, depende de treino, depende de você ter o material de intubação, de ACLS disponível no seu consultório, então você tem que ter toda a legislação, todo o documento, toda a estrutura e suporte necessário para, né, uma intercorrência, uma possível intercorrência, mas que parece ser algo promissor e que a gente talvez veja cada vez mais nos consultórios de dermatologia. Outro assunto que eu achei assim fantástico, que também friso, que apareceu muito no último congresso da MERS, né, do MEX, que é a atualização de técnicas e produtos do laboratório, e que apareceu muito também agora no Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que foi a indicação, né, dos bioestimuladores, não só para bioestímulo de colágeno, mas como um benefício adicional para algumas doenças de pele, como melasma, foi o que apareceu no MEX, casos de tratamento de bioestimulador de colágeno, como único tratamento e melhora de melasma, e agora nesse congresso aparecendo para rosácea. E era algo que na prática a gente via acontecer de fato. A gente fazia o tratamento para fins de bioestímulo de colágeno, tratamento de flacidez, e a gente via ali a qualidade de pele melhorando de tabela. E aí? Se está indo, a indústria está indo atrás, estudiosos, almas caridosas estudiosas indo atrás. E realmente a gente observando que parece que o centro do benefício está todo focado na questão do fibroblasto. O fibroblasto é uma célula que tem sendo vista não só como uma fábrica de colágeno e elastina, mas também como um grande maestro orquestrando todas as células no seu entorno, queratinócitos, melanócitos, adipócitos. Então, mostrando como o fibroblasto como um importante nesse maquinário celular de comunicação intercelular. Então, na expressão de proteínas, na comunicação intercelular, e como o fibroblasto ele vai ficando hipoativo com o tempo, então perdendo às vezes essa capacidade de orquestrar as demais células, o tecido como um todo, quando a gente faz o bioestimulador e há uma ativação do metabolismo do fibroblasto, a gente teria então uma reativação dessa célula com uma melhor performance na comunicação intercelular e aí então melhorando essas doenças que são relacionadas a outras células, como por exemplo o melasma. Então, isso são as hipóteses mais aceitas, mais estudadas, e eu acho que a gente vai ter muitas surpresas nesse sentido dos bioestimuladores de colágeno para tratamento de doenças dermatológicas de pele, não só para bioestímulo de colágeno. Então, para vocês aí, fazerem, então, realmente, posicionarem, às vezes, assim, o paciente, às vezes, ele tem, então, um melasma e tem indicação de fazer um tratamento para flacidez, quem sabe não tão posicionar um bioestimulador de colágeno, que você teria aí um benefício secundário para o melasma também. Não é uma melhora expressiva, mas é uma melhora documentada. Então, aí eu vejo, inclusive até no congresso da MERS, e não nesse de cirurgia dermatológica, que claro, o da MERS ele é do laboratório, né? Então vem aí todo um merchan, um marketing também em cima do produto. Mas dizendo, os palestrantes dizendo que a marca acho que vai vir começar a posicionar o bioestimulador de colágeno não mais com esse termo, bioestimulador de colágeno, mas como um bioregenerador, como o Profile é um bioremodelador,
né? Aí então seria um biorregenerador. Então a gente vai ver agora novos termos. Eu acredito que isso vai acontecer. Estou antecipando aqui de primeira mão esse novo posicionamento do bioestimulador de colágeno, tá? Então vamos se antenar nisso, porque eu acho que vem muitas novidades nesse sentido dos bioestimuladores de colágeno, sendo indicado para outras doenças de pele como um adjuvante. E aí todo o centro do mecanismo está focado no fibroblasto e na ativação dessa célula, orquestrando. Eu voltei. O que mais? Ai, tem muita coisa a mais, gente. Acho que vou ter que fazer uma segunda live para a gente conseguir terminar aqui tudo que eu trouxe. Bom, muita demonstração de procedimento guiado por ultrassom, muita demonstração da equivalência das aplicações em cadáver, então mostrando que realmente anatomia, variações anatômicas. Então quanto mais preciso nós formos na nossa aplicação, quanto mais formos conhecedores da anatomia, melhores serão os nossos resultados e mais seguros, tá? Então, realmente, aí anatomia, eu achei fantástico, acho que fica muito ilustrativo a gente ver esses procedimentos guiados por ultrassom e equivalência no cadáver. Então, eu sei que é super difícil conseguir trazer palestras desse nível, então achei que foi muito bom, muito bom essas palestras, né, com correlação anatômica. Então, para a gente não fazer solto, para a gente não fazer empiricamente, mas sim com técnica, com precisão, para a gente ter mais segurança e individualização dos nossos tratamentos. Uma técnica que já não é tão nova, mas que também foi bastante documentada nesse congresso. Eu vi muitas palestras frisando o tratamento da região temporal superior. Então, lembrando que a nomenclatura das regiões, elas também vêm sofrendo leves modificações. Não sei se vocês observaram isso como eu. Então, a região temporal, antes mencionada em região temporal anterior e região temporal posterior, agora ela vem sendo chamada por muitos speakers de região temporal inferior e superior, sendo que o que delimita um do outro é o ligamento temporal, até tomei nota, o ligamento temporal, o septo temporal inferior, isso mesmo, septo temporal inferior. Então, a questão de eu mencionar a lembrança da região temporal é que muitos procedimentos usando da região temporal superior para efeito lifting. Então, para a gente não se atentar apenas a fazer bioestimuladores, a preenchimento de ácido hialurônico na região temporal, antes dita anterior, agora inferior, mas sim também na superior, antes dita posterior. Então, vi muitas palestras falando de bioestimuladores em bolos nessa região, ácido hialurônico em bolos nessa região, híbridos nessa região, tá? Para realmente fazer um efeito lifting da região temporal e aí atuando em toda a região do terço médio da face. Então, às vezes a gente fica saturando a região média, né, para buscar um efeito lifting. E aí a gente tem que lembrar que temos aí outras regiões que podem ser abordadas e complementar e otimizar os nossos tratamentos quando a gente tem a intenção de lifting. Então, realmente a gente não esquecer que a gente tem aí essa área para trabalhar, que é a região temporal. Essa região é uma região de risco, é uma região em que a gente tem uma aderência maior da derme com o subcutâneo, então é uma região mais difícil da gente abordar, então ir com delicadeza. Existe uma chance de compressão externa dos vasos nessa região, então sempre fazer microbolos delicados, tá? Realmente sempre prezando pela segurança nessa região. Mas aí o Dr. Daniel Coimbra também foi o que deu aula abordando a região temporal superior.
é sempre um grande entusiasta dessas técnicas e também foi novamente quem falou sobre a abordagem da região temporal posterior com bioestimuladores de colágeno. Eu confesso que eu faço já. Então a gente vê que às vezes dá uma saturada, que a pessoa às vezes não tem uma depressão muito grande da região temporal, mas tem uma necessidade de um lifting de canto do olho, de supercílio, e às vezes a gente não tem muito para onde abordar, a toxina já está aplicada, mas a gente não tem um resultado 100%. É uma paciente que tem indicação de ultrassom microfocado ou até de uma blefaroplastia, mas que não quer naquele momento. Então a gente pode abordar sempre essa região temporal superior para otimizar o efeito lifting dos nossos tratamentos. Bom, tá, a gente vai precisar de uma segunda live. Se vocês gostaram e querem saber mais, a gente tem mais uns 10 tópicos aqui que eu separei, mas pelo avançar da hora da nossa live, vou encerrar por aqui a nossa discussão hoje. Espero que tenham gostado. Quem não participou lá do congresso, não conseguiu acompanhar esse ano, que tenha, né, tido uma ideia, um apanhado geral do que foi discutido. Eu gostei muito, acho que sempre a gente tem o que aprender. Não só dancei lá no palco do Bochecha, que eu aprontei teve um show de encerramento. Tive um show de encerramento lá e eu subi no palco, dancei lá Bochecha. Não foi só diversão, foi muito estudo também. Que bom que gostou, Aninha e Carol. Obrigada por terem prestigiado, estarem aqui até essa hora, tarde da noite, se atualizando. Com certeza os pacientes de vocês têm muita sorte por, né, terem médicas que estão aí sempre buscando se atualizar e saber mais. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. Essa live vai ficar salva aqui no feed. Quer fazer uma pergunta mais pessoal, pode mandar no direct, tá? Eu respondo aqui, respondo nas caixinhas que vão aparecer também ao longo da semana. E desejo uma boa noite, que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana. Vejo vocês no nosso próximo Momento Pele e Ciência no domingo, certo? Um beijo bem grande, boa noite.